Nós estamos tendo, então, um curso, que é o primeiro curso que a gente faz na igreja, sobre os fundamentos básicos da fé, chamado Raízes, ou seja, para que serve uma raiz? Para nutrir, para sustentar a árvore. Então, por isso o nome desse curso é Raízes. Você precisa aprender esses fundamentos básicos que dão sustentação à fé. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, se inscreve. A primeira aula foi hoje, mas são 2 turmas. Uma turma às 18h30 na quarta e outra turma às 16 horas no domingo. Dá para entrar, Renatinho, dá para entrar lá no Eclésia, ou no site, né, para se inscrever. A gente recomenda para você. E se você já aceitou a Cristo, vamos batizar logo, não fique esperando muito, não, porque se Jesus volta, né, você não vai deixar de ir para o céu por causa do batismo. Mas ele vai te perguntar, viu, por que você já não batizou quando estava lá? Né? Ele vai te perguntar, você podia ter batizado lá, aí tu vai ser batizado lá no céu. Brincadeira, eu que estou inventando isso aí, não tem nada disso não. Está no céu, já está lavado pelo sangue do Cordeiro. Né? O batismo não salva. Agora, por que Jesus falou para a gente batizar? É uma declaração pública de fé, para a gente não se esconder, não ser aquele cristão ninja. Né? Igual uma vez no trabalho, tantos anos ali, convidando as pessoas para o culto que a gente tinha depois do almoço, e falava com um, falava com outro. Aí eu fui evangelizar um colega lá e ele falou, eu já sou cristão. Eu falei, você é cristão? Da onde que você é cristão? Não, eu frequento a igreja, é que eu fico meio na minha. O batismo é bom porque você já revela para todo mundo que você é de Jesus. É uma confissão pública de fé, mas daquilo que Deus já fez no teu coração aqui dentro. Por isso que Jesus fala, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Ele não está querendo dizer que o batismo salva, mas ele está querendo dizer o seguinte, se a pessoa aceitou Jesus, de verdade, ela vai querer obedecer e ser batizada. Agora, se ela não quer obedecer a Jesus no batismo, como Jesus ensinou, é porque ela ainda não aceitou. Ela ainda está lutando contra algo ali no coração, talvez um orgulho, talvez um sistema de crença do passado que está influenciando, talvez uma pressão familiar, tem muitos motivos. Ou talvez porque a pessoa não quer compromisso. Né? Porque o batismo é como uma aliança de casamento. Já viu aquela pessoa, você casaria com alguém? Cadê as mulheres? Levanta a mão, as mulheres. Você casaria com um homem se ali na semana anterior do casamento o homem falasse assim, olha, eu vou casar contigo, mas eu não vou usar aliança. Você casaria? Quais as mulheres que casariam? Não, mas sem profissão. Tem homem que, às vezes, está numa profissão que tem que tirar a aliança na hora da profissão ali, do trabalho, mas depois que sai do trabalho, o que ele tem que fazer com a aliança? Colocar de novo. Né? Quem não usa aliança está dizendo, agora vai ter homem começar a esconder na mão. Ó. Já tem homem enfiando a mão no bolso. Assim. Quem não usa aliança está dizendo o seguinte, eu estou disponível. Você sabia que uma mulher direita, ela pode até achar um rapaz bacana, interessante,
E ela poderia até pensar na possibilidade de ter um relacionamento com ele, mas uma das primeiras coisas que ela vai olhar é a mão dele. É ou não é, mulheres? Exatamente. Aí o cara está sem aliança, ele está fazendo com que a outra pessoa seja pedra de tropeço. Mas a mensagem não é sobre casamento. Vocês vão ter que vir na conferência da família. Quem já se inscreveu na conferência da família? Olha aí. Se inscreve lá, hein, que vai ter muita coisa boa aí. Você não pode ficar de fora, tá bom? Até um casal que ainda não é casado, que estão namorando, mas querem casar, e eles perguntaram: pastor, quando vai ser o curso de noivo? Eu falei: a gente vai ter um agora, dia 6 e 7 de setembro. Tudo que a gente vai falar ali é sobre relacionamento familiar, vai ter muita coisa sobre casamento, isso já é um curso de noivo. E a gente tem outros cursos na igreja, a gente tem o Casados e Felizes, que nós vamos regravar ele para dar uma melhorada, mas está lá na Escola da Palavra, quer dizer, não sei se foi tirado ou se ainda está lá, mas a gente vai regravar ele. Muito bem, o que fazer quando tudo dá errado? Porque tem situações que dá errado, você fez tudo certo, você pensou, você até obedeceu princípios de Deus, e a coisa deu errada, e quando dá errado, muitas vezes gera uma crise, gera problema, e ninguém quer que dê nada errado. A gente quer que dê tudo certo, né? E muitas vezes, quando dá errado, vem um desânimo, uma tristeza, as pessoas muitas vezes murmuram o tempo todo. E eu descobri uma coisa: a pessoa que é murmuradora sempre vai dar coisa errada para ela. Aquela pessoa que fica lamuriando, sempre reclamando. Se ela tem o trabalho agora, ela reclama porque o chefe está difícil, porque não teve aumento, porque promoveu o outro e não promoveu ela. E a reclamação, a murmuração atrai problema, porque o inimigo manda o problema. E por que Deus deixa mandar o problema? Por que Deus deixa? Porque é uma forma de tratar aquela pessoa. Ela precisa entender isso. E Deus permite, muitas vezes, batida no carro, quase toda semana um problema. Aí um filho fica doente, aí é um problema no trabalho, coisas seguidas acontecem com a pessoa que é murmuradora. E por causa da murmuração, Deus mandou serpente no deserto para picar o povo que Deus tirou lá do Egito. Que Deus mal, né? A gente pode até pensar isso. Mas Deus, de alguma forma, Ele sempre dá um escape. E Ele deu escape lá no deserto. Apontando para aquilo que Ele faria para Cristo, mandou Moisés construir uma serpente de bronze para que o povo passasse e levantasse no mastro. O povo que ainda não tinha morrido pela picada da cobra ia passar ali, ia ser curado das picadas da serpente. Na verdade, ele estava apontando para aquilo que ele faria com Jesus. Jesus ia ser levantado no madeiro para salvar, para curar, para restaurar o veneno do pecado. O próprio Jesus fala isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus fala: eu também serei levantado no madeiro para curar, para restaurar. Então, muita coisa dá errado. Sabe por quê? Por causa de nós mesmos, por causa do nosso pecado, por causa das nossas escolhas erradas, decisões erradas. Muitas vezes um homem ou uma mulher
toma uma decisão errada, sofre todo mundo na família. Sofre todo mundo. Um filho toma uma decisão errada, vai fazer o pai e a mãe sofrer, sofre todo mundo. E família é assim, é também como igreja. Um irmãozinho nosso sofre, ou faz uma coisa errada, ou ele está sofrendo, sofre todo mundo, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. A família de Deus também é assim. Eu fui visitar um irmão nosso na prisão, porque ele fez uma coisa errada, e ele chorou lá, e eu chorei junto com ele. Eu senti a dor dele, a dor da esposa dele, por causa de uma escolha errada. Ele falou: pastor, eu não queria fazer isso, mas eu não sei o que me deu. Toda vez que a gente faz escolhas erradas, a gente vai sofrer consequências. Então, as coisas dão errado muitas vezes. Por quê? Porque a gente fez escolhas erradas. Agora, tem situações que parecem que as coisas estão dando errado o tempo todo e a gente fica pensando: mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? E muitas vezes é Deus que está mandando. A gente conhece o exemplo clássico de Jó, que a Bíblia diz que ele era íntegro, homem de Deus, cheio de caráter, de santidade, mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. E vocês conhecem a história. Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu os bens, era o homem mais rico do Oriente. Naquela época não existia o Ocidente, as Américas, né? Não tinha sido descoberta, existia fisicamente, mas no papel não existia. Mas no Oriente, Jó era o homem mais rico, ele tinha a maior frota de camelo, ele era o dono da Eucatur daquela época, de camelos. E família abençoada, tudo certinho, de repente, Deus permite que Satanás toque nele. Olha, eu creio que o caso de Jó é um caso excepcional, mas algumas vezes Deus vai permitir a provação na nossa vida. E Tiago, capítulo 1, fala isso. Para quê? Por que Deus, às vezes, permite a provação na nossa vida? Está aí em Tiago, capítulo 1, ele diz que: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Deus manda a gente se alegrar. Deus, é muito difícil isso. Tem certeza que é isso mesmo? Mas Deus fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, na hora da murmuração, na hora que a gente der vontade de reclamar, murmurar, Deus fala para a gente dar graças. É um grande desafio. Precisa de maturidade para isso. E ele diz ainda: tenham grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, sabe o que vai acontecer através do problema, muitas vezes, que Deus permite na nossa vida? Ele está dizendo aqui, vai trazer perseverança, vai te treinar a ser perseverante, porque sem problema não precisa perseverança. A perseverança é você ser capaz de perseverar com esperança. Não é perseverar reclamando, é perseverar em paz. Você persevera em paz, você não desiste, mas fica em paz, com alegria. Não é aquela perseverança murmuradora.
E ele fala, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Essa perfeição aqui está relacionada à maturidade, para que vocês sejam maduros. Porque Deus sabe que ninguém é perfeito, só Cristo. Então, existem situações que nós criamos problemas para nós mesmos. Por exemplo, como o pecado de Acã, Josué capítulo 7. Josué chegou lá na terra prometida, primeira batalha, Deus falou para eles: não tragam nada. Digam comigo, não tragam nada. Eles obedeceram? Não. Teve um rapazinho lá chamado Acã, que ele deixou a cobiça entrar no coração dele. Deus falou, não traga nada, destrua todos os despojos e consagre a Deus, não traga nada. Por quê? Deus estava querendo dizer o seguinte, vocês vão ocupar essa terra, vocês não precisam de nada desse povo, porque eu vou dar tudo para vocês. Pode destruir tudo, não tragam nada. Porque depois o povo de Deus ainda ia passar por saqueadores. Ou seja, ladrões. E Acã viu lá uma capa bonita, viu lá ouro e prata, e ele pegou, escondeu, foi na tenda dele, quando os israelitas venceram a batalha, e ele pegou esse ouro, pegou a prata, pegou a capa bonita do inimigo lá, que ele achou de alguém, levou para a tenda dele e escondeu. E isso trouxe consequência. Por quê? Porque, às vezes, o pecado de um afeta outras pessoas. Aquela atitude fez 36 homens morrerem. Você já imaginou isso? Porque na guerra seguinte, que era um grupo até menor, quando eles atacaram, Deus não estava mais com eles naquela guerra. E muitas vezes o problema vem na nossa vida porque Deus não está conosco naquela empreitada, naquela batalha, naquele trabalho, naquele desafio. Então a gente luta sozinho. A gente luta sem a força do Pai, sem a força do sobrenatural de Deus, que Deus faz a coisa acontecer. A Bíblia diz que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para você, está mandando cliente, está levando a propaganda da sua empresa para outro. Deus está fazendo acontecer enquanto você está dormindo. Deus está expulsando os demônios lá da tua casa, que chegam perto da sua casa. Deus já coloca uns 2 ou 3 anjos lá, e manda tudo embora. Amém? Amém? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. É a palavra de Deus, o salmista fala isso. Agora, quando a gente não tem a proteção de Deus, a gente fica igual a Acã, por causa do pecado. Por causa da escolha errada, muitas vezes a gente perde essa proteção, começa a dar tudo errado, e eles perderam uma guerra com um exército fraquinho, numa cidade pequena. O exército de Deus, muito mais poderoso, perdeu a guerra, morreram 36 pais de família. Que coisa! Agora, imagina dentro de uma família, quando um pai ou uma mãe, ou lá no trabalho, quando o líder, ele toma decisões erradas, ele escolhe o pecado, ele faz coisa errada, é o pai que é irresponsável, vira um alcoólatra ou um adúltero. Claro que isso vai trazer consequências dolorosas para a família. Isso rouba a proteção de Deus. Então,
Eu vou contar uma história que vocês já conhecem. 2 Reis 4, de 1 a 7. É uma mulher que estava com um problemão. Pensa num problemão dessa mulher. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. 2 Reis 4, de 1 a 7. E ela diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então, a história aqui é o seguinte: essa mulher ficou viúva, ela tinha 2 filhos, o marido dela era do ministério do profeta Eliseu, da escola de profeta deles. Era um homem de Deus, mas só que ele tinha uma dívida. Homens, até isso a gente tem que pensar. O que é que eu vou deixar para minha mulher, para os meus filhos? Se eu morrer hoje, ninguém sabe o dia que Deus vai nos chamar. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós vamos um dia. Não vai escapar ninguém. É uma fila, eu costumo falar que é uma fila, cada um tem uma senha. E nessa fila, é a única fila que ninguém quer furar. Pelo contrário, os outros até dão uma vez. Você quer ir no meu lugar? Né? É uma gentileza que... Mas vai chegar a nossa hora, meu irmão, não tem jeito. Não existe na história da humanidade. Vai chegar o dia que nós vamos partir. Nós vamos sair desse corpo aqui, ó. Esse corpo que se decompõe, essa matéria, mas o nosso espírito é eterno. Diga para o seu irmão, seu espírito é eterno. Ele não morre nunca. Ele não morre. Ele sempre vai existir. A Bíblia diz, ou ele estará na eternidade com o Pai, ou estará na eternidade longe do Pai, que a Bíblia chama de inferno, Hades, né? E para estar na eternidade com o Pai, a gente precisa de Cristo, é Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos justifica. Essa mulher, então, agora chega o credor para cobrar a dívida que o marido deixou para ela. Ele achou que ele nunca ia morrer. E ele deixou um problemão para ela, porque agora o credor veio buscar os filhos, porque ela não tinha dinheiro, então seus filhos vão ser escravos. Vão ser escravos e vão, porque na lei de Moisés não existe dívida não paga. Vai pagar de qualquer jeito, nem que tenha que trabalhar. Na lei de Moisés é assim. Tem que pagar, nem que seja com trabalho. E Eliseu, ela foi até Eliseu, né? Contou essa história, e a história para ele, olha, estou nessa enrascada, querem levar os meus 2 meninos, a mulher já era viúva, coitada, não tinha como trabalhar, naquela época, mulher não trabalhava. E os 2 filhos que podiam trabalhar para ajudar ela, agora iam trabalhar de graça, como que ela ia fazer? Já perdeu o marido, agora vai perder os 2 filhos. E ela leva o problema para Eliseu, e Eliseu pergunta, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Ela deve ter pensado, para quê? Eu só tenho um pouquinho de azeite na vasilha? O que eu vou fazer? Esse Eliseu, né? Está doido esse homem. Né? Poderia ter pensado isso. Mas Eliseu disse assim, olha, peça muitas vasilhas. É o milagre que Deus vai fazer. É a expectativa do milagre. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta.
Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, Eliseu, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que milagre lindo, né? Como Deus é provedor, é esse Jeová Jirê que a gente cantou aqui. Jeová Jirê significa Deus provedor. Se é duas, eu vejo muita proteção de Deus, aliás, em três tipos de pessoas: viúvas, crianças e pobres. Deus compra a briga desses três. Pode ter certeza. Quem fizer um mal para uma criança, Deus compra a briga. Quem roubar um pobre, quem fizer mal para o pobre, não pagar o direito do pobre, aquele empresário ganancioso, que judia do pobre, porque sabe que ele não tem onde cair morto, coitado. Ele depende daquele trabalho, aí o empresário vai lá e pisa no cara, e massacra, e trata mal, e muitas vezes não paga tudo que ele tem de direito. Deus só vai anotando lá. Deus vai cobrar 10 vezes mais tudo que foi tirado do pobre. É igual, por exemplo, a empregada doméstica, alguns chamam de secretária, para ficar um nome mais suave, né? Não importa o nome, importa como se trata ela. A empregada doméstica lá, a secretária, faz uma comida, mas o patrão, a patroa, tem uma comida separada que ela não come. Ela só come uma outra comida menos, né, elaborada, mais baratinha, mas a comida boa. Deus está vendo tudo isso. Então a gente vê aqui um milagre que Deus fez para tirar essa mulher de uma grande enrascada, que agora deu um problemão, deu tudo errado. Ela pensou: deu tudo errado. Talvez tenha gente aqui que está assim, está dando tudo errado. Primeira coisa que você tem que pensar: Deus, isso tem a ver comigo? É fruto do meu pecado como de Acã? Tem a ver com as minhas escolhas? Eu preciso me arrepender de algo? Eu preciso dar uma guinada na minha vida? Eu preciso sair dessa sequência de erros, de escolhas erradas? Porque o tempo passa rápido, o tempo voa. E a verdade, quando a gente quer acertar, Deus dá sempre chances para nós. Quando a gente tem um coração quebrantado e a gente é humilde e reconhece, Deus dá sempre oportunidade. Então a gente viu essa mulher aqui, ela fez algumas coisas importantes. Chegou mais um pregador aqui, ó. O que ela fez importante aqui que a gente precisa aprender? Primeira coisa, ela fazia parte de uma comunidade, ela não se isolou. E ela não desistiu. Ah, não tem jeito, vou entregar meus filhos mesmo, não tem jeito, vou me entregar, Deus, me leva, quero morrer, vou cair em depressão. Não, ela não desistiu. Homem de Deus e mulher de Deus não desiste. O diabo fez tudo para a gente desistir, eu e a Claudinha, da igreja. Aliás, ele ainda, às vezes, tenta.
São 19 anos, eu sei que é isso. Uma vez, quando a gente foi começar a igreja, um pastor, amigo nosso, falou assim, daqui de Cascavel, ele não está mais aqui, acho que ele desistiu. E aí ele falou, rapaz, você não sabe onde está se metendo. Continua lá no exército, lá que é mais tranquilo, porque a guerra aqui é feia. Mas eu pensei assim, poxa, se converte gente lá na China, lá no Sudão, lá no... Ele falou, não, esse povo aqui é de coração duro, rapaz. E ele começou a dar umas palavras animadoras, sabe, para a gente, assim. E ele falou, e tem outra coisa, essa terra aqui é terra que mata profeta, mata pastor, bota a mulher do cara, do pastor em depressão, ninguém aguenta ficar aqui não. Falei, Jesus, onde eu estou me metendo? Os filhos caem nas drogas, você vai correr esse risco? Falei, meu irmão, obrigado pelas palavras animadoras, mas a gente está aqui até hoje e a gente viu que Satanás realmente ataca muito, mas a gente precisa perseverar e não desistir. Ela não desistiu. Ela falou, não, tem que dar um jeito, tem que pedir ajuda, vou pedir oração, vou correr atrás, Eliseu, profeta Eliseu, socorro, ora aqui, nós estamos com um problema, precisamos de oração, precisamos de um milagre. Ela abriu a boca, não ficou envergonhada, orgulhosa, não posso expor o meu marido, que deixou essa dívida, o que vão pensar dele? Ele era um homem de Deus. Não, agora tem que resolver esse problema, tem que encarar de frente esse Golias. Senão esse gigante te derruba. A gente ouviu o testemunho do nosso irmão, como é que é seu nome? Que eu esqueci. Márcio, né? Corajoso. Aqui, o outro aqui, cadê que estava o outro homem de Deus aqui? Márcio e? Júnior. Corajoso. Não desistiram, estão aqui, ó. Um venceu as drogas, né? E o outro venceu a escolha errada, ele aprendeu, tirou lições lá. A vida é assim. Cada um de nós sabe de onde a gente veio, das trevas que a gente veio. Talvez você nunca foi preso, nunca usou droga, mas foi um adúltero. Talvez você não tenha sido um adúltero, mas foi um ladrão. Roubava escondido, roubava o governo, não pagava os impostos devidos, né? Talvez você não tenha sido um ladrão, mas era um mentiroso. Mentia o tempo todo para se dar bem. Cada um na sua área de fraqueza. Cada um de nós sabe de onde a gente veio. E Jesus nos tira das trevas e nos traz para o seu reino de amor, de luz. E quando Ele nos traz, Ele fala, filho, se prepara, que você vai ser tratado e você vai ser curado. Amém? E a gente precisa saber. Essa mulher agora, ela está sofrendo uma consequência da escolha errada do marido. Não dá detalhes da história. Mas agora essa família ela vai se tornar mais forte. Por quê? Porque eles tinham um problemão, e eles levaram para Deus, Deus fez um milagre, e eles viram o milagre. Eles já acreditavam em Deus, agora eles viram um milagre. Imagina como é que não ficou a fé daqueles três. E é assim que Deus faz. E Deus, às vezes, permite o problema na sua vida para a glória dEle, porque depois Ele vai fazer o milagre e você vai glorificar Ele. Essa mulher não se isolou, ela teve atitude, foi pedir ajuda à pessoa certa.
Tem gente que pede ajuda para a pessoa errada, às vezes. Fala para a pessoa errada, fala tudo, fala mal do marido, fala isso, fala para a pessoa errada. Não, você tem que falar para a pessoa certa, pedir um aconselhamento, pedir oração. Tem gente que fala o problema para a pessoa errada. Eu lembro de um casal, não da nossa igreja, mas de fora, pediu ajuda aqui, aconselhamento. A gente já dá tanto aconselhamento que normalmente a gente não atende as pessoas de fora por causa da demanda que é grande aqui. E isso é missão pastoral, a gente está aqui para isso mesmo. Mas Deus tocou o nosso coração e nós atendemos aquele casal, aquele homem, aquele casal, 2 crianças pequenas, e a mulher queria separar do homem de todo jeito. Um cara trabalhador, um homem de Deus, ele tinha defeitos, ela também tinha. E eles estavam com dificuldade de relacionamento, mas nada tão grave, não houve adultério, nada disso. Era problema de comunicação, linguagem de amor, que é importantíssimo, inclusive a gente vai ter muita coisa aí na conferência da família, importante para a família aprender. Linguagem de amor, as 5 linguagens do amor é uma delas. Mas qual foi o erro dela? Lá na academia que ela fazia, ela tinha 2 amigas que já tinham sido divorciadas, já divorciaram, não tinham tido uma boa experiência com o casamento, foi frustrante. Ela foi se aconselhar com as 2. O que uma delas falou? Fulana, você não merece isso. Você precisa ser feliz. Segue a sua vida. Esse homem não sei o quê, parará, parará. Obrigado, Renatinho. Obrigado. Você não merece isso. Tanto homem bom aí, você passando por isso. Quando ela voltou para a gente conversar, ela já tinha decidido. Não quero mais. Mas o que aconteceu? Você tinha decidido dar uma chance para ele. Aquele homem chorava, 2 filhinhos pequenos, e não teve jeito. Escolheu a pessoa errada. Então, até isso a gente tem que saber pedir conselho. A gente não está conseguindo resolver a situação, a gente precisa procurar a pessoa certa. Ela tinha bem pouquinho, ela tinha uma vasilha com azeite. Sabe o que isso comunica? Deus vai usar o que a gente tem. Deus vai usar o que você tem. Não é o que os outros têm. Deus vai usar o pouco que você tem, Deus vai usar, e o pouco com Deus pode se tornar muito. O que a gente aprende também, que Deus vai usar pessoas no nosso milagre. Deus usa pessoas para o nosso milagre. Eu vejo muito aqui isso acontecer. Quantos casos a gente já viu? Deus usou uma pessoa em relação ao trabalho, Deus usou até um médico da igreja para curar o outro. Porque às vezes Deus não vai curar toda, Deus vai usar a medicina. Jesus fala que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus estava aprovando a medicina. Então, Deus pode curar sobrenaturalmente, sim, mas Ele também usa a medicina, Ele usa pessoas para fazer o teu milagre, para te ajudar. Naquela situação financeira difícil, de repente cai uma oportunidade de paraquedas para você, alguém que vai te ajudar e vai dar mais uma oportunidade, mas esse alguém está sendo um instrumento de Deus para te abençoar.
Então Deus vai usar pessoas no seu milagre. Por isso que Deus manda ela ir pedir vasilhas. Vá pedir vasilhas para os vizinhos. Agora imagina se ela não fala com os vizinhos, se ela é brigada com os vizinhos. Você é brigado com o seu vizinho? Pensa agora, o da direita é chato pra caramba, o da esquerda joga lixo na minha porta, coloca o som alto, aí eu também aumento o som e faço uma competição com ele. Esse sou eu, estou falando de mim. Antes de eu me converter, eu era assim. Porque eu fui ensinado a nunca levar desaforo para casa. Quem já foi ensinado assim? Assim, os homens assim que aprenderam. Normalmente, homem que aprendeu isso aí. Olha aí. Ainda bem que você está aqui para se converter. Deus dá um outro coração para a gente, né? Eu era briguento, me metia em briga, que nem era minha. Ainda bem que Jesus nos alcançou. Mas Deus vai usar pessoas no seu milagre. Por que Deus já não fez aparecer esse dinheiro logo? Ou Eliseu podia fazer uma oração e aparecer um pacote de dinheiro lá para ela pagar esse credor, essa dívida? Que trabalheira, e pega vasilha emprestada, e pega o azeite, e junta azeite, no final ainda tem que vender o azeite. Que trabalhão é esse, Deus? Mas é assim que Deus faz. Sabe por que Ele faz isso? Porque isso faz parte do processo. Diga, processo. Deus não tem um bando de filhos mimados que Ele dá tudo que a gente quer e do nosso jeito, não. Ele vai nos ensinar o processo para valorizar aquilo que o ser humano não rala para conquistar, ele não valoriza. Isso é do psiquismo humano. Ganhou muito fácil, por isso que a gente ensina para as jovens, para as meninas, não seja fácil para os meninos, porque eles não vão valorizar. Tem jovem aqui, jovem solteiro, levanta o braço. Fica com vergonha não, mostra logo aí que você é solteiro. Isso. Tem alguns que ficam com vergonha. Então, as meninas não pode ser fácil, não. Porque o cara vai pensar, muito fácil, será que ela vai fazer isso com outro também? Não estou muito, não gostei, não. Porque homem mesmo, ele é conquistador, ele quer ir lá, ele quer mostrar que ele é o cara. Entendeu isso? Já estou dando a dica para alguns homens aí. Só eu sei que eu passei com a Claudinha. Estamos 37 anos casados, mas, quase que eu estava desistindo. Ô, mulher difícil. Deus sabe disso. Mas ele estava treinando, ele estava querendo abençoar aquela família. Ele fala, vou ensinar, não posso dar de graça para vocês. Vocês vão ter que aprender. Houve uma falha? Houve. Alguém falhou no processo. Tinha uma dívida que tinha que ser paga. Porque uma coisa que Deus honra é pagar dívida. A Bíblia diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. O amor a gente tem que estar sempre devendo e sempre pagando. Lembra disso aí, você está sempre devendo amor, então você tem que estar sempre pagando amor, mas dívida você vai ter que pagar, honrar esse compromisso, nem que seja de pouquinho em pouquinho. A gente ensinou isso aqui no curso de finanças. Vai lá, renegocia essa dívida, não foge da dívida, encara o problema, olha, eu reconheço essa dívida, eu vou pagar de pouquinho em pouquinho, renegocia isso. Deus está ensinando a pagar a dívida, Jesus ensinou a pagar a dívida. Jesus ensinou. E ele podia fazer aparecer o dinheiro para pagar o imposto do templo.
Ele foi cobrado do imposto do templo. Ele falou: Pedro, vai lá pescar o peixe. Mas para quê, Senhor? A moeda está na boca do peixe. Mas Pedro teve que ir lá pescar. Não foi de graça. Você entende como que Deus é? Esse Deus é um mistério, é uma coisa fantástica, porque Ele conhece como a gente é. Se a coisa for muito fácil, o dinheiro que entra fácil, a Bíblia diz, sai fácil. Em Provérbios. Deus vai usar pessoas no seu milagre. E ela obedeceu, ela foi lá, pegou vasilha, a gente já está terminando. Pegou vasilha, foi lá, juntou os filhos, derramou o azeite, mas no derramado azeite, houve a multiplicação. Sabe o que a gente aprende aqui? Quando a gente obedece a Deus, se você quer ver milagre na sua vida, a gente precisa entender isso, que a gente precisa, o reino espiritual é assim. Deus trabalha com princípios no reino de Deus, com mandamentos e promessas. O tempo todo você vê isso na Bíblia. Então, se você quer ver milagre, a gente precisa alinhar a nossa vida com aquilo que Deus fala, com o pensamento de Deus, com os princípios de Deus. E a obediência é um princípio. Ele fala claramente, a obediência abre a porta do milagre. João 15:7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pode pedir. Está em obediência? Pode pedir. Ó, Senhor, será que não é um risco? O Senhor fala que a gente pode pedir qualquer coisa. Deus sabe disso. Agora, por que você não vai pedir uma coisa absurda? Porque você está alinhado com a mente de Deus. Então, o que você pedir já vai ser da vontade de Deus. A Bíblia diz, em 1 João, se você pedir aquilo que é a vontade de Deus, Ele vai fazer. Então, Deus quer sempre abençoar os seus filhos. Então, Ele fala, se a sua palavra, a palavra de Deus, permanecerem em vocês, Jesus falando, pedirão o que quiserem e será feito. A mulher foi vender o azeite e pagou a conta dela, mas Deus precisou ajudar. Talvez você precise da ajuda de Deus realmente, todos nós precisamos, mas nós somos parte desse milagre. O que a gente está contribuindo para receber o milagre? Qual é o milagre que você precisa? Você quer que dê tudo certo. Algumas coisas estão dando errado. Então, a gente precisa parar e pensar. É por minha escolha errada? Eu estou pagando consequência de ato errado? Eu estou pagando a consequência porque alguém errou e eu estou sendo atingido, que é o caso dessa mulher. Foi o marido dela que errou. Vai ver que ela nem sabia dessa dívida. Ela nem sabia dessa conta. Talvez as coisas não estão dando certo porque alguém errou e você está pagando essa conta. Mas Deus pode vir em teu socorro. Eu conheço um caso de uma sociedade em julgo desigual, ou seja, um era cristão, queria obedecer a Deus, fazer tudo certo, e o outro não. E esse outro, eles começaram a entrar em conflito por causa da visão. Um queria fazer certo, o outro achava que tinha que fazer algumas coisas erradas porque todo mundo faz. E num determinado momento a pressão foi tão grande que foi desfeita a sociedade, e nesse encerrar da sociedade, houve desonestidade.
E esse rapaz, que era um cristão, ele pagou um preço alto e até hoje está pagando, sofrendo consequências por causa do outro que prejudicou ele, mas ele correu o risco de fazer uma sociedade com alguém que não era íntegro, honesto. Então, eu não sei qual é a tua história, eu não sei, de repente, o que você está passando, mas mesmo que você tenha feito escolhas erradas, ou se você está sofrendo porque alguém fez uma escolha errada, Deus virá em teu socorro. Se você se arrepender de verdade. Se você falar, Senhor, eu conheço a história de uma mulher aqui no Paraná, numa cidadezinha, eu vi o testemunho dela, casal cristão, 4 filhos, o homem era caminhoneiro, é ainda caminhoneiro. Numa viagem dessa, ele se enroscou com uma mulher mais nova e, quando voltou para a cidade, informou a mulher, olha, é a última vez que você me vê, porque eu formei uma outra família lá numa cidade bem longe. A mulher ficou sozinha, ela com 4 filhos pequenos. O mais velho tinha uns 9 ou 10 anos. Aquela mulher entrou numa depressão. E agora, o que eu vou fazer? E agora? Qual vai ser a minha saída? Deu tudo errado. O homem mandava um dinheiro de vez em quando para ela, que não dava. Aí o mais velho começou, esse de 10 anos, começou a correr atrás, trabalhar, vender bala, vender limão nos semáforos, vender alguma coisa. A outrazinha menor de 8, também ajudando. Essa mulher, alguém da igreja, a igreja ajudando ela, a igreja dela, e alguém deu a ideia para ela, fulana, você sabe fazer bolo, que tal se você fizer bolo? A gente ajuda você a vender. Aí ela falou, mas será? Sim, você faz bolas, que a gente ajuda você, as crianças ajudam, e você vai dar a volta por cima. E ela começou a fazer bolo. Começou a vender bolo, no início vendendo um pouquinho, vendendo para o pessoal da igreja, para os amigos, as crianças ajudavam a vender, os amigos e tal. E essa mulher hoje, ela tem uma empresa de bolo. E ela deu a volta por cima e reconstruiu a família dela. E teve um corajoso que casou com ela. Um homem de Deus, assumiu os 4 filhos. Tem que ser corajoso, né? Mas também fazendo um bolo desse, né? Ela pegou o homem pelo estômago. Você sabe que muito homem é pego pelo estômago, pela boca. A mulher reconstruiu a vida dela, um testemunho lindo de superação, do que Deus pode fazer na vida de um filho de Deus. Deus comprou a briga daquela mulher e falou, vou te abençoar, você vai superar, os teus filhos vão participar disso tudo. Não vai ser fácil, mas você vai vender. Eu digo para você, você não vai ser fácil. Não é fácil. Nada é fácil. Com Deus, as coisas não são fáceis, mas sem Deus vai dar tudo errado. Com Deus, as coisas podem não ser fáceis, vão ser difíceis, vai dar trabalho. Mas Ele vai estar com você, eu tenho certeza nisso. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por um milagre. O primeiro milagre, que é o mais importante, é Cristo entrar no nosso coração. Esse é o primeiro milagre da salvação. Tudo começa com isso. Se o teu orgulho
impedir isso, porque para a gente aceitar a Cristo, a gente precisa se render a Ele e crer que Ele é o próprio Deus encarnado que morreu na cruz por nós e derramou seu sangue por nós. Satanás vai fazer tudo para você não tomar essa decisão. Então eu quero orar por você. Primeiro, fica de pé, para você tomar essa decisão com Cristo, para você abrir o seu coração e falar: Jesus, talvez até hoje, tem gente que vai na igreja, mas ainda não aceitou a Cristo, só era um religioso, não entregou, não se rendeu a Jesus ainda. O Espírito Santo só vai entrar na sua vida se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você quer tomar essa decisão hoje, nós vamos cantar esse louvor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. A gente vai orar pela sua vida.